Fala galera, belezinha? Hoje eu tô aqui pra falar sobre o novo filme Jurassic World Recomeço. Dando uma sinopse bem rápida e básica assim, né, sobre esse filme, eu acho que a gente pode pensar nele como um filme bem clássico, entre várias aspas aqui, do universo de Jurassic Park. Né? Nesse filme a gente tem... ele se passa ali nos dias atuais, ou seja, depois dos eventos ali daquela última franquia que a gente acompanhou, onde os dinossauros eles começaram a habitar o nosso mundo junto com a gente e não mais presos a uma ilha, né? E aqui a gente meio que volta um pouco a essa energia dos clássicos que a gente tinha, aquela ilha dos dinossauros. Né? Só que nessa ilha aqui, nesse filme, ela é focada, ela é destinada à realização de experimentos envolvendo os dinossauros. Né? E acontece que um grupo de mercenários, né, entre várias aspas, eles são enviados, né, para essa ilha com uma missão, né, específica, só que as coisas obviamente não acontecem exatamente do jeito que eles planejam, né, vários percalços, e enfim o filme ele vai se desenrolar a partir dessa premissa. Né? E como eu falei, ele é parecido com muitos filmes que a gente já viu dentro da franquia. Tá? A gente tem esse filme, entre várias aspas, básico, né, de Jurassic Park, né, aquela ilha volta, né, volta entre aspas também, né, porque não é um parque de diversões agora que a gente está lidando, seria mais com uma base científico-militar quase, né, para realização de pesquisas. Então a gente tem um pouco daquela energia de volta, né, e a gente tem também, como eu falei, um filme básico de Jurassic Park. A gente tem, claro, esse grupo que entende mais do assunto, dos dinossauros, no caso. Tem aquele cara que saca de todos os dinossauros, como eles se comportam, como eles caçam. Ele sempre tem alguém que entende mais disso, e aqui nesse filme não é diferente. Sempre tem também um grupo, sei lá, de civis que não tem nem nada a ver com o rolê, mas acabam caindo ali de paraquedas na história. Sempre tem uma galera assim meio gato pingado, sabe? Então esse filme ele não é diferente. Ele vai trazer todos esses artifícios que já foram usados em outros filmes desse universo de Jurassic Park, de Jurassic World, já foram usados. Então acho que o que eu quero focar aqui nesse ponto é que você não vai ver tanta novidade nesse filme. Tá? Você não vai ver tanta novidade nesse filme, mas ainda assim o filme ele cumpre a sua função de ser um divertimento. Tá? Entre vários tropeços ali, várias qualidades também, ele cumpre a sua função no básico. No básico daquilo que a franquia sabe fazer e sabe entregar. E eu não sei exatamente definir se isso é algo bom ou se é ruim. Acho que isso vai virar de pessoa para pessoa. Eu acho que, pra mim, é um filme ok. Sabe? Eu acho que, diante de tantos prós e contras que eu enxerguei aqui, eu acho que ele é um filme ok. Falando pontualmente dos fatores, né, que eu resolvi ressaltar aqui nesse vídeo, eu acho que eu posso falar um pouco das cenas de ação, né, envolvendo os dinossauros, os ataques. Eu acho que são cenas boas, eu acho que tem trilhas sonoras instigantes, eu acho que funcionam ali dentro da ação, eu acho que é feito novamente. Muito parecido com o que a gente já viu, mas é bem executado. Então eu acho que não posso reclamar quanto à qualidade, mas talvez reclamar quanto à falta de inovação dentro do conceito dessas cenas. Sabe? Mas quanto à execução, a qualidade que tem ali é uma qualidade muito boa, só que é uma qualidade que a gente já viu fazer. Então a falta de ousadia, a falta de inovação, eu acho que é o grande quê desse filme, tanto nas cenas de ação quanto nas cenas de drama. Nas cenas de drama, que na real não tem, que eu acho que é um calcanhar de Aquiles aqui desse filme, talvez, porque, inclusive, parafraseando uma fala desse filme, se isso se tornar pessoal, eu caio fora. E eles levam isso ao pé da letra. Tá? Eles não mergulham na história de personagem nenhum ali. Não só dos figurantes, mas até dos protagonistas do filme. Né? Que são nomes bem grandes que a gente tem aqui protagonizando esse filme, hein? Nomes assim, que já foram pra Oscar, já foram pra Emmy, que ganharam inclusive, sabe? Então não tem nome pequeno aqui. Só que até eles ficam, eu não vou nem dizer apagados, mas eu vou dizer eles ficam mesclados
na história, porque o foco ele é claramente a história, não os personagens que estão ali. E o filme ele deixa isso claro no início. Então, se você não gostou desse atributo do filme, se você não gostou de não ter conhecido, de não poder conhecer tanto dos personagens que estão ali, lamento. Mas é a proposta do filme, e ele deixa isso claro logo no início com essa sutileza dessa fala. Sabe? Ao mesmo tempo, né, que ele tem essa sutileza dessa fala e ele carrega isso ao pé da letra, eu acho que muitas outras falas aqui, elas são desnecessariamente explícitas, tá? O filme, pra vocês terem uma ideia, ele começa com aqueles dizerezinhos, pô, não sei quantos anos se passaram, tá acontecendo X, Y, Z em lugar tal, e depois começa o filme. É uma coisa assim, isso não é spoiler, tá, gente? Calma. Mas todas essas coisas que vêm escritas assim nesse iníciozinho do filme, depois é verbalizado em um diálogo. Um diálogo no primeiro ato do filme. Então eu fico me perguntando, qual é a necessidade de você colocar por escrito pra gente ler logo antes do filme começar, e aí você em um diálogo logo no primeiro ato do filme você coloca para seus personagens falarem aquilo de novo. Eu me senti um pouco idiota assistindo o filme, sabe? Como se o filme achasse que eu fosse idiota e eu não fosse entender. Foi essa a impressão que eu tive. Né? Posso estar um pouco enganado, mas foi a impressão que eu tive, como se o filme tivesse me tratado como se fosse um idiota, que não fosse entender aquilo que estava acontecendo, mas não tem mistério. Não tem mistério no filme. É uma coisa super básica, uma coisa super previsível também. Assim como eu falei que a gente tem uma, talvez, fórmula dentro desse universo dos dinossauros, né, do Jurassic Park, o filme ele se torna extremamente previsível. Você não sabe, claro, da história, você não sabe o desenrolar da história, mas conforme o filme vai passando, você sabe exatamente quem vai rodar ali, sabe exatamente quando vai rodar ali, quando a cena vai se aproximando, você sabe que aquela pessoa não vai durar tanto, sabe? Você sabe quem vai durar, quem não vai durar, e às vezes até como. Sabe, dentro do contexto que vai sendo montado, você vira e fala, tá, é agora que fulano roda. E aí vai e acontece. Não só pela previsibilidade desse roteiro, mas pela previsibilidade já do universo. Eu acho que ele tá caindo já nessa armadilha, e talvez, voltando nessa questão da falta de ousadia, na falta de inovação, ele não consiga escapar disso nesse filme. De novo, não é uma coisa ruim, porque é bem executado, as cenas são boas, as cenas de ação são boas, as cenas de comédia não tem tanto, ainda bem, eu acho que não cabe muito aqui nesse filme, mas as cenas de ação são boas, eu acho que o filme ele consegue deslumbrar bastante, sabe, dentro dessas limitações que ele tem. Eu acho que eu poderia ter visto um pouco mais de dinossauros, né, mas eu acho que foi uma quantidade suficiente. Nem pouco, nem muito, acho que foi uma quantidade suficiente, sabe? Mas eu queria ter visto um pouquinho mais. Eu queria ter visto um pouquinho mais. Eu senti também como um atributo, eu vou dizer bom, mas eu acho que é mais inteligente do que bom, sabe? Porque, novamente, é um atributo que eles já usaram em outros filmes de Jurassic Park, né? Cenas à noite. Poupa muitos efeitos visuais, porque você não vai precisar ter tanto trabalho, um trabalho tão minucioso com aquilo. E você percebe isso nitidamente, porque quando você olha um dinossauro ali, numa cena à luz do dia, você vê claramente ali a computação, sabe? Salvo raras exceções pontuais, mas você vê claramente a computação que tem ali por trás. Sabe? As paisagens do fundo verde, você consegue ver nitidamente o que é natural e o que não é. Sabe? Isso não foi tão bem trabalhado aqui, tão minuciosamente trabalhado aqui. Porém, quando você tá à noite, você não percebe tanto esses detalhes. Eles ficam mascarados pela falta de iluminação. Isso foi usado na franquia inteira e é usado nesse filme também, não é diferente. Então, eu acho que o saldo desse filme, que a gente pode pensar desse filme, é que você tem personagens que você não tem profundidade nenhuma, sabe? Você tem Scarlett Johansson e Mahershala Ali protagonizando esse filme. Sabe? São dois atores que já marcaram presença em premiação de Oscar. Do lado deles ali vocês têm o Jonathan Bailey, que já ganhou premiações ali
por série de televisão que ele fez. Sabe, são 3 atores encabeçando esse elenco. São 3 atores muito bons. Muito bons. Só que... o que a gente sabe desses personagens? Quase nada. Quase nada. Então, personagens rasos, efeitos visuais convenientes, trilha sonora suficientemente boa pra funcionar dentro da proposta do filme, cenas de ação bacanas, sabe? São pontos que você vai levantando do filme que te fazem deixar naquele meio termo. Tipo, não é um filme muito bom, mas não é um filme muito ruim. É um filme que foi feito, tá ali, você assistir ali numa tardezinha de domingo, é bacana, mas não espere que será o filme do ano, não vai ser. Não vai ser, até porque julho aí tá prometendo muitas outras estreias bacanas e eu acho que esse filme vai acabar ficando camuflado, né, em termos de bilheteria, talvez, e até de boca a boca das pessoas. Mas enfim, era isso, gente. Acho que levantei aqui alguns pontos interessantes e possíveis de debate para esse filme. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram ou não, me ajuda. Deixa aqui o like, me ajuda bastante. Comenta o que vocês acharam do filme, se já assistiram ou não, se concordam ou discordam de alguma coisa que eu falei. Deixa aqui nos comentários que eu vou ler tudinho depois. Compartilhe esse vídeo com quem vocês acham que possa gostar desse tipo de conteúdo. E não se esqueça de se inscrever aqui no canal para dar aquela força, aquela moral. Beijo e valeu!